Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Mises Brasil, comigo Adriano Paranaíba. E hoje, no episódio de hoje, vocês lembram o último episódio nosso, que na verdade foi o primeiro episódio? Entrevistamos a professora Josiane falando das perspectivas de 2025, mas a gente sabe, né, galera, que a gente precisa também da perspectiva de como é que vai a política do negócio, né? Senão não adianta nada a gente ficar falando de economia e a política, sei lá, o que acontece aí. Então, a gente chamou para conversar aqui hoje nesse episódio, ele que já esteve desse lado de cá desse podcast, ele, o grande querido do Brasil, queridão, o grande Rodrigo Saraiva Marinho. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Fala, Adriano. Prazer estar por aqui, prazer falar, não como podcast do Instituto Mises Brasil, como eu falaria, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto Mises Brasil. Essa é a primeira vez que eu volto, depois de muito tempo, a ser entrevistado no podcast do Instituto Mises Brasil. Isso, agora a gente muda de lado, né? Mudamos de posição, agora que a gente entrevista. E já abrindo aqui, né? Não te entrevistando como conselheiro do Instituto Mises Brasil, mas principalmente te entrevistando como diretor executivo do Instituto Livre Mercado. Antes de entrar nesse assunto da política, de falar de Brasília, dos acontecimentos, Rodrigo, eu queria que você falasse, né? A gente fala para o pessoal falar dos projetos, mas pelo jeito o Instituto Livre Mercado é uma grande realização já, um trabalho sensacional que você está fazendo. Fala um pouco aí, não só do Instituto Livre Mercado, mas do seu trabalho aí como diretor executivo. Eu assumi o Instituto Livre Mercado em maio de 2023. Vim para cá para fazer esse papel de tentar fazer o Instituto se tornar algo que ele tinha um potencial de ser, que era uma referência no Brasil, nessa defesa da liberdade em Brasília, ser disputar com as frentes parlamentares, que seriam as frentes parlamentares guarda-chuva, inclusive usando a FPA, né, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior frente que existe, como um benchmark, né, ou seja, queremos alcançar eles. E é engraçado, Adriano, quando a gente fez o planejamento estratégico de 24, parecia que a gente estava muito longe da FPA. E é legal, no planejamento estratégico de 2025, a gente já olha ela bem, ela tá ali, né? Como se fosse pensando aí, quem gosta de Fórmula 1, a gente está começando a já entrar na curva, vendo o adversário ali no fim da reta para pegar a próxima curva. Rodrigo, só explica pro pessoal, o que é uma frente parlamentar? Pô, vamos lá. As frentes parlamentares são algo que o Brasil tem, os Estados Unidos têm algo semelhante, mas que não é igual, que são os caucus, né? Que são os caucus, para falar em português, que são a relação entre a iniciativa privada e o parlamento de maneira estruturada e organizada. As frentes nasceram há uns 20, 25 anos atrás, e elas começaram exatamente com a frente do agro. Havia a frente da bancada ruralista, depois passou a ser a frente do agro, que era uma visão institucional de como o parlamento conversava com a sociedade civil. E isso era transversal em partidos políticos diferentes, permitindo que pessoas, né, deputados, senadores de diversos partidos pudessem dialogar a partir de uma pauta. Na política sempre se negocia algo baseado em pauta ou em cargos, né? Rodrigo, mas eu não gosto disso. É como funciona. Você não gosta que a lei da gravidade existe, não gosta que 2 mais 2 dá 4. Né? Isso é no planeta, tá? Não é só Brasil, não. No planeta, as políticas vão trabalhar com cargos e pautas. No Ancapistão também, tá? No Ancapistão também vão trabalhar com cargos e pautas, porque não vai deixar de ter política no Ancapistão. É muito engraçado isso, né, Adriano? Que as pessoas acham que surgiu um Ancapistão, política, justiça, que são ordens espontâneas gigantescas, vão explodir. Entendeu? Elas não vão explodir. Não, e assim, Rodrigo, a frente parlamentar, ela é até, para nós liberais, ela é até uma coisa interessante, porque o deputado, ele, por exemplo, ele pode não votar alinhado ao partido, que é cheio de coronéis e mandos e desmandos do governo, ele pode votar alinhado com a frente parlamentar do assunto que ele entende, que nem você falou do agro, de vários, pequeno empreendedor, inovação, tem várias frentes, né? Então, seria algo até interessante para nós libertários essa
essa forma de quebrar a forma como um deputado se orienta, como ele vota, e senadores também, claro, né? Não, mas é legal isso aí que você falou, Adriano, porque, assim, então, e as frentes organizadas maiores, elas têm um instituto por trás dessas frentes, para que elas tenham perenidade. Porque pensa o seguinte, né? O João é deputado essa legislatura, né? Esses 4 anos de legislatura. Nos próximos 4 anos, esse João não está mais lá. Mas a ideia tem que permanecer lá. A pauta tem que permanecer lá. Então, para ter continuidade, as frentes organizadas, porque tem frente de tudo, tá, pessoal? Mas as frentes organizadas precisam ter um instituto, que inclusive é a personalidade jurídica que é financiada para permitir que aquilo aconteça. Por óbvio, não existe almoço grátis, né? Então ela é financiada para permitir que aquilo ali aconteça por seus associados, quem acredita na pauta, ou quem tem interesse na pauta. Porque também é da política fazer isso, até no capistão, tá? Então, assim, dentro da relação, as pessoas têm que entender que vão ter interesse diverso, né? Por exemplo, no capistão, né? Eu gosto de dar esse exemplo no podcast do Bits, que eu acho legal, né? A rua vai ser de ouro ou de prata? Os produtores de ouro vão preferir que seja de ouro, né? Os produtores de prata vão preferir que seja de prata. A gente tem que convencer um tomador de decisão para fazer isso. Pode ser o dono daquela propriedade inteira que você mora lá, mas você tem que convencer esse cara. E aí vai haver esse diálogo. E esse diálogo se chama política. Entendeu? Para isso, é muito engraçado isso, porque às vezes há uma deturpação da política partidária, que quando você vai ler Walter Block, quando você vai ler o Lew Rockwell, todos eles são absolutamente favoráveis que se participe da política real, desde que os princípios sejam... Lew Rockwell trabalhou com o Ron Paul dentro do gabinete do Ron Paul, né? O Ron Paul fundou o Instituto Mises Americano, né? Para quem não sabe. O Lew trabalhou com ele na época do Congresso ali, dando esse suporte, até o Mises Caucus. Chefe de gabinete. Você falou aí dos cálculos americanos. Nós temos lá nos Estados Unidos o Mises Caucus, que até fez várias influências no Partido Republicano e tal, no Partido Libertário. Então, assim, é uma ferramenta sensacional para uma penetração na política de ideias. E, assim, é muito legal isso, porque é interessante até essa visão que eu falou dos cálculos americanos, porque os cálculos também nos Estados Unidos são meio correntes dentro de partidos, certo? Ou seja, dentro de um partido tem uma corrente que é um caucus e votei isso. No Partido Libertário, o caucus Mises, né, Mises Caucus, ele tomou o Partido Libertário essa corrente, né, e cometeu alguns erros aí também na escolha do presidente. Para mim, um erro. Gigantesco erro. Mas, enfim, para mim era para ter apoiado o Trump na saída, né, na saída para isso. Até porque a pauta do Partido Libertário, o Trump assumiu ela, tá? O que foi bem legal. Tanto é que o Ross, né, ela já foi liberado. Já foi liberado. O bloco, as criptomoedas estão passando a ser uma visão de soberania. Então, assim, tem uma reserva soberana. Então, tudo isso aí está acontecendo dentro do Trump. Muito parecido com o que o Milley também está fazendo em alguma medida lá. Porque tudo que tem no mercado, então, ele suporta a frente parlamentar do desmercado. A frente parlamentar ela foi fundada quando a gente teve aquela primeira onda de liberais entrando no Congresso Nacional. A gente tinha ali o Paulo Eduardo Martins, em 2014, mas algo muito pontual. E em 2018 a gente teve uma onda gigante, né? Você chegou eu fui diretor legislativo novo, você chegou a trabalhar comigo lá, e a gente estava nessa chegada do movimento liberal, de fato, em Brasília. A última vez que tinha acontecido era no século XIX, no Império ainda, assim, como um movimento liberal chegando lá. Porque que eu chamo, né, eu sempre divido, para quem já viu falando palestrando, eu sempre divido o movimento liberal em 3 gerações. A primeira geração no Império, com grandes nomes aí, entre eles Joaquim Nabuco, Visconde de Mauá, Visconde de Cairu, né, Rio Branco, Princesa Isabel, Dom Pedro I e II, né, a visão liberal, né, lembrando que o liberalismo ele é um contraponto ao absolutismo, certo? Politicamente falando, exatamente, ele começa aí em contraponto ao absolutismo e isso permite que hajam as consequências dessa limitação do Estado, e obviamente o tal do liberalismo econômico, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, tudo isso decorre da limitação do poder do Estado, que era um contraponto ao absolutismo, né, que era o rei absoluto, o poder de legislar, julgar e modificar e executar as leis, e essa limitação ao poder do rei foi o que permitiu que essas liberdades, em especial a liberdade econômica, se desenvolvesse tanto. E no século XIX isso era muito claro, muito forte para isso, e nós tivemos essa visão.
A segunda geração que só vai dar início, né? Porque aí a gente tem um hiato de quase 100 anos. Apesar, eu discordo, né? Audácia minha, né? Mas eu discordo do Paim quando ele fala lá do Antônio Paim, quando ele fala da história do liberalismo brasileiro. Quando ele traz a visão que haviam liberais ali na década de 20, 30, velho, e aquilo não era liberal, apesar de se autodenominar uma aliança liberal, que é o que leva o Getúlio Vargas ao poder, né? Não sei se você sabia. Liberal pra caramba, né, velho? Os caras que levaram o Getúlio Vargas pro poder, né, querido? Pois é, mas aí o país dá uma arrefecida, né? Mas no momento do mundo era aquele, porque o mundo se voltava a uma centralização muito violenta e tal, então assim, mas não era liberal. Aquilo é o que o Mises ia ficar putz, era putz chamado de liberal, ele esculhambava já na época aquilo ser chamado de liberal, e liberal não é isso, né? O Mises era muito duro em relação a isso, em relação a esse ponto. E principalmente na Áustria, que estava vivendo ali o máximo, né? Caminhando para o máximo do autoritarismo. E quando você chega na segunda geração, para mim, no Brasil, ela começa na década de 70, né, com a revista Visão, que engraçado, Adriana, ela é contemporânea à ideia do Anthony Fischer, quando ele fala com Hayek, para fundar, em vez de ir para a política, fundar o Instituto Liberal, que é mais ou menos o que o Max Sud faz aqui, né? Também influenciado pelo Hayek, quando ele funda a revista Visão. É engraçado isso, né? Eu tô falando aqui agora, eu tô fazendo esse link nesse momento agora, dos momentos. Tempo, né? O momento vai propiciando as ideias florescerem, né? Parecido um pouco com o que a gente está vivendo hoje, tá? Também florescendo. Apesar do Brasil não estar na crista da onda disso, nós vamos ser empurrados por isso, não tenho dúvida. E é onde eu vou voltar lá o meu ponto, depois desse meu parêntese. A segunda geração começa com o Max Sud, se consolida com a fundação dos institutos liberais, aí, em especial o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, o Instituto, em 83, o Instituto de Estudos Empresariais também na mesma data, e depois o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, e eles se espalham pelo país. Aí a segunda geração tem uma força imensa e ela faz, né, a queda do Muro de Berlim, a oportunidade de trazer uma política liberal. Apesar do Collor não ser um liberal, ele acolheu as ideias liberais, grande parte do seu discurso. E em 90, e depois do FHC também, e a gente ganha ali aquele momento, né, de privatização. As ideias vencem, apesar de ter sido feito um partido social-democrata, as ideias liberais em grande parte venceram naquele momento. Não estou dizendo que são as ideias austríacas, tá? Mas as ideias liberais, em alguma maneira, venceram naquele momento dessa visão. E aí você vai ter aí isso acaba, né? A segunda geração acaba mais ou menos aí mesmo, a desgraça, para tudo até 2008, 2007, quando a gente funda o Instituto Mises Brasil, né? E o Diogo funda o Instituto Ordem Livre, né? Que são dois, não vou dizer espelhos, mas são duas parcerias, ou pelo menos duas boas amizades entre o Mises americano e a Keito, que lá nos Estados Unidos quebram um cacete. Mas a gente nunca Vem lá tretado. Mas nunca brigamos aqui, nem vamos brigar porque a gente se dá super bem. O Diogo é um irmão queridíssimo, hoje é presidente da FII nos Estados Unidos, inclusive, um cara gigante para isso. Mas o Instituto Mises Brasil começa essa visão da terceira geração do movimento liberal, que é uma geração agora. E não, assim, era muito top-down, né? Era muito grandes nomes, grandes empresários da primeira geração, grandes políticos da primeira geração. O segundo nome, grandes empresários. E a máquina do império, ela era liberal, né? Claramente liberal. E você vai ter já na terceira geração, de baixo para cima, né? E é uma situação que os americanos têm, que é alguma coisa de grama verde, eu acho que é legal a expressão que eles usam, que é green, alguma coisa que eles usam, que é a base, né? Ela vem da base, a dimensão disso, e essa dimensão da base, ela empurra muito o movimento liberal, porque a segunda geração, ela elege um cara, tem uma referência liberal, que é o Roberto Campos. Pô, imagine, não tinha ninguém declaradamente, abertamente, apaixonadamente liberal como era o Roberto Campos. Todos eram ali mais ou menos vendo a oportunidade política. E defendia as ideias, falava de Hayek, falava de Mises, batia real, né? Baixava a pancada, né? E era muito bom, né? Porque assim, ele vinha do Instituto Liberal, né? Um cara que foi formado no Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que é o grande líder da segunda geração do movimento liberal. O grande líder da terceira geração do movimento liberal, sem dúvida, é o Mises Brasil, em termos de think tank de ideias, né?
E essa terceira geração, ela vai crescendo, 2013 e tal, e as manifestações, né, menos Marx, mais Mises, começamos a eleger gente em 2016, pô, aí tem um tsunami liberal em 2018, né, elegendo um governador nessa bandeira liberal, elegendo 8 deputados num partido declaradamente liberal, o que era uma novidade em termos de dia a dia, os deputados mais liberais, bem mais liberais que o fundador do partido, inclusive, e obviamente quem aparece, né, no dia a dia são os deputados, e essa pauta, o liberalismo e um libertário, né, porque era o Gilson Marx, né, sendo eleito naquela visão e dizendo que imposto era dentro do Congresso Nacional. Né? Na tribuna, não foi no Congresso, né? Foi na tribuna, imposto é roubo, sim. E eu dei palestras sobre essas lições, tal, então teve assim, ciclo de palestras sobre Mises, sobre Hayek, né, foi bem legal aí nessa sequência. E aí, nesse momento, em 2019, a gente funda a Frente Parlamentar do Livre Mercado, foi presidida inicialmente pelo Kim Kataguiri, que era já exatamente uma decorrência para mostrar que haviam liberais em partidos diferentes, porque o Kim na época era do DEM, hoje é do União Brasil, porque foi a fusão do DEM, você tinha o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que era do PSL, hoje é do PL, você tinha a turma do Novo como um todo, né, a Carol Detone, você tinha uma galera em partidos diversos que eram liberais e estavam na frente. Ela já nasce grande ali com a visão, até porque o pêndulo de ideias também caminhava para isso. Em 2020 é fundado, eu falei tudo isso para chegar aqui, tá? Em 2020 o Instituto Livre Mercado é fundado e a gente começa, para a gente ter perenidade na sequência do trabalho da Frente Parlamentar do Livre Mercado. E assim, nós não conseguíamos atingir aquilo que eu, pelo menos de fora, vi o potencial absurdo que nós tínhamos em termos de momento, em termos de crescimento, em termos de ideias, porque um brasileiro médio, na hora que você explica, se você não falar de liberalismo, mas explicar na prática o que é liberalismo, sem falar que é liberalismo, o cara diz, porra, eu acredito nisso aí, né? Em empreendedorismo, em abertura de mercado, em ter mais opção de escolha, em ter a facilidade de não ter um político ditando o que é que eu vou fazer na minha vida pessoal ou no meu bolso, né? Que é basicamente o que o Milei fala super bem, né? Não cabe ao político dizer o que você faz na sua cama ou no seu bolso. Não cabe a ninguém fazer isso. Nem tem que bater palma para ninguém por causa disso também, não. Certo? Mas não cabe a ninguém estar fazendo isso. E a gente começa, e eu vendo esse potencial, eu via de fora, como eu vejo no Instituto Mises Brasil, o Adriano sabe disso, o potencial do que a gente pode ser ainda mais. Eu acho que agora a gente vai caminhar bem nesse sentido. Eu via isso no Instituto Livre Mercado. E fui sócio da PWR antes, estava no escritório, outra pegada, e finalmente assumo aqui, que eu nunca tinha sido, apesar de participar do movimento liberal, ter fundado um monte de coisa no movimento liberal, eu nunca tinha liderado, né, diretamente, eu nunca tinha exercido o papel executivo, né? No Mises Brasil você nunca foi executivo? Não, nunca fui, certo? Eu sempre fui um conselheiro muito ativo, mas nunca fui executivo do Mises. Então era a primeira vez que eu estava sendo executivo de algo dentro do dia a dia, apesar de ser conselheiro, ser fundador, mas eu nunca tinha sido o executivo do business, do negócio. E alguns pontos mudaram, né? Primeiro era tratar algo dentro do movimento liberal como business, né? Assim, o pessoal não está acostumado, né? Todo mundo está acostumado com aquela lentidão, com aquela coisa, é o movimento. E eu tenho zero paciência com isso, zero. Quem me conhece sabe que eu tenho zero paciência com isso. E transformar isso aqui num negócio, né? Num negócio para promover as ideias de liberdade. E a gente cresceu em 2 anos 1.500% em faturamento, em associar. Você repetiu essa conta aí, né? Você fez ela várias vezes, né? Para ter certeza que advogados fazendo conta e me fala 1.000%, eu fico com o pé atrás, mano. Não, cara, só para dar o número, que é o número de hoje, nós saímos de 2 associados para 30 associados. Porra, bom, parabéns, sensacional, hein? E os associados são empresas. Quem que são os associados do Instituto? É muito legal isso, né? Porque a gente, apesar de ter empresas que são associadas do Instituto, e nós queremos que tenham empresas e empresários que queiram defender o livre mercado, todos que estão aqui pela defesa do livre mercado. Não é por um benefício diretamente para essa empresa. Até pode beneficiar, por óbvio, certo? Né? Mas se elas não tiverem alinhadas com o pensamento de livre mercado, não é para eles estarem aqui, certo? Não é para eles estarem aqui.
Porque tem uma divisão na ciência política que é o lobby e o advocacy, né? O lobby é o representar aquela empresa, não importa qual a pauta que ele defenda. O advocacy é o trabalho da defesa da pauta. Só para facilitar até o entendimento, é o lobby da pauta, certo? Em vez de eu fazer o lobby da empresa... De uma empresa, você faz o lobby da ideia. Da ideia. Pronto, essa é a sequência focal disso, para facilitar essa visão. Esse lobby das ideias se chama advocacy. Né? Eu estou advogando por uma pauta, trazendo essa visão. E é outra coisa legal, que assim, a gente não faz, que os americanos vão chamar também, né, de policy e politics. Ou seja, o criador da política pública, e aqui eu vou repetir, tá? Política pública pode ser diminuir o tamanho do Estado também, tá? Só para quem entender isso, né? Assim, eu privatizar todas as empresas é uma política pública, certo? Não é uma política estatal. Você tem que ter o como eu vou, né? Vamos acabar com o Banco Central. Você tem que criar uma política pública de como acabar o Banco Central. É isso. É o como fazer. Quando o Adriano fala que não existe bens públicos, ele está certo. Porque ele quer dizer assim, o que existem são bens estatais, certo? Que não deveriam existir. Mas são os que existem. O Estado é proprietário daquele bem específico. Isso não deveria acontecer, mas acontece. Mas não existe bem público. Tá? Isso não existe mesmo. Tá? O bem ou é da iniciativa privada ou é do Estado. Não tem jeito. Ou é da pessoa física ou da pessoa jurídica ou é do Estado. É um dos três. A política, né, e o termo é política pública, é nesse sentido. Existe uma política liberal ou uma política estatista no sentido de você aumentar o tamanho do Estado, né? Política estatista e diminuir o tamanho do Estado liberal. Né? Se você pensar linearmente, o que é que define o que é socialismo e o que é livre mercado, né? Assim, vou não usar capitalismo ou liberalismo, mas uma oposição econômica ao socialismo é o livre mercado, certo? Porque o liberalismo, repito, só para ficar mais claro isso, é a visão política disso que vai ter dentro dela o livre mercado, que é uma decorrência econômica disso. É a régua que vai fazer isso aqui ir para a direita ou para a esquerda, direita sendo o mais livre mercado possível, esquerda o mais socialista possível, é a intervenção, é o nível de intervenção. Ou seja, quanto mais bens estatais, quanto mais intervenção dia a dia, quanto mais regulamentação, mais socialista. Qual é o máximo de intervenção? Quando é que eu chego com a intervenção máxima com os bens todos do Estado, com controle total estatal, com toda a autorização estatal? Qual o nome desse regime? Socialismo. Se eu vou para o outro lado, para a régua para a direita, ao máximo, né? Para a minha direita aqui, para a nossa direita, certo? O máximo que eu tenho de menos intervenção é livre mercado, certo? Tá? Para regras do jogo claras e definidas, mas é o máximo mínimo de intervenção possível para fazer isso acontecer, eu terei livre mercado. Mas a régua se chama intervenção. Me é feliz demais aqueles livros dele. Crítica ao intervencionismo, análise econômica e intervencionismo, capítulo lá dos 6 lições também, e nação humana. Então, assim, o Mises entende que o intervencionismo é uma estrutura política, não é uma ação propriamente dita. Então, assim, recomendo a leitura aí, pessoal, dos livros do Mises sobre intervencionismo. São 2, tem capítulo tanto no Ação Humana como nos 6 lições sobre intervencionismo também. E é legal demais essa visão, porque assim, o intervencionismo, o Mises é claro nisso, né? Ela é uma ferramenta para destruir a economia, né? É basicamente isso, ele mostra a decorrência disso. E o capítulo das 6 lições, que é, o negócio você lê em uma sentada, ele consegue ser é muito didático, né, para entender isso. Então, assim, vamos lá, voltando ao meu papel aqui em termos disso. Eu trouxe o business, trouxe o negócio, trouxe a visão para isso e precisava crescer. Por quê? Quanto mais forte é o instituto que sustenta a frente, mais forte é a frente. Por óbvio, né? Porque como uma associação sem fins lucrativos, que é o que nós somos, tá? Nós só podemos, assim como o business nós só podemos investir em 2 coisas. Em infraestrutura e pessoal. Mas tem uma coisa importante. Se é uma associação sem fins lucrativos, não quer dizer que a gente tem que ser pobre, não. Ao contrário. Certo? Ao contrário. É para a gente ser rico. Tá? É para a gente ter bastante recursos para fazer o movimento liberal ser maior. Para mim, hoje, Adriano, o que a gente faz aqui é o maior hack do movimento liberal. Por isso que é o mais importante, sendo claro. Por isso que é o maior hack.
É a coisa que a gente consegue fazer mais rapidamente. Proteger o movimento da liberdade, tá? Proteger a liberdade e avançar a liberdade. Ou seja, evitar que haja intervenções estatais para piorar a liberdade e tentar avançar no sentido da liberdade para tirar as intervenções estatais que diminuem a liberdade. Então, para mim hoje, como eu falo, hack é no sentido de você aproveitar canais e brechas para hackear o sistema e permitir que a gente consiga fazer algo que a gente demoraria décadas e a gente consiga fazer rapidamente com ferramentas procedimentais no processo legislativo para isso no dia a dia. Quando eu trabalhei com o Adriano, ele dizia para mim, que eu adorava ir para o plenário, né? Você dizia, você ama ir para o plenário da Câmara dos Deputados. Naquele momento, eu acho que eu nunca falei isso para o Adriano, eu vislumbrava isso. Caramba, isso aqui é uma oportunidade espetacular. É porque eles iam votar ali na hora. Eles iam mudar a lei na hora ali. Era a hora de dar um golpe, né, nos caras, de fazer alguma mudança, né? Assim, só para deixar claro. Eu falava isso pro Rodrigo porque às vezes a gente ia pra sessão 11 horas da noite. Todo mundo morto, cansado. E o Rodrigo lá, bora salvar o Brasil, bora mudar. Era legal pra caralho isso. E é isso mesmo. E mudava mesmo, porque um artigo que a gente conseguia destacar e tirar de uma lei diminuía o dano que aquela lei podia trazer, ou ferramentas interessantes que às vezes o pessoal que não conhece o processo legislativo, né, adiar a votação de uma lei ruim, tirar ela da pauta. Então, assim, é o que você falou, de ferramentas, instrumentos que, cara, a esquerda manda muito bem. Eles entendem as regras de frente para trás e a gente tá bobeando, porque a gente tinha que estar avançando. Todo mundo tinha que estar entendendo essa parada e poucas pessoas como o Rodrigo que dominam e têm essa oportunidade, né, Rodrigo, de mexer nisso aí. Não, cara, engraçado isso, né? As pessoas, não adianta nada falar. Puxa, tem ideia como poderia ser pior o país se a gente não tivesse aqui. Assim, não é tá, poderia ser muito, não viu não. O fundo do poço, ele tem um mau sapão lá, tá? Tenho certeza disso. Poderia ser muito pior, tá? Tem coisas que poderiam ser melhores também. A gente também concorda com isso, tá? Mas a gente briga, né? Ontem eu tava com o reunião de conselho aqui, o Hélio Beltrão, que é presidente, é o chairman do nosso conselho no Instituto Mises. Chairman do Mises. Ele é conselheiro do Instituto Livre Mercado. Ele estava aqui ontem em reunião. E aqui eu não estou com essa pulseira hoje, esqueci de colocar. Eu sempre ando com a pulseira que a gente tem uma pulseira aqui do Livre Mercado, que é tudo excede males, né? Que é nunca ceda ao mal, segundo o que a gente sempre aprendeu, né? O Hélio, que é um estudante de latim hoje, ele diz que não é nunca ceda ao mal, é nunca ceda às adversidades. Adversidades, exato. E sempre batalhe para superá-las, né? A outra tradução é nunca ceda ao mal e lute corajosamente ou fervorosamente ou contra ele, tá? Eu adoro as duas traduções que podem ser essa frase do Vigílio, que o Mises tinha como sua slogan de vida, né? Sua missão de vida, ele entendia isso como seu mantra de vida, nunca ceda ao mal e lute corajosamente contra ele, e nunca ceda às adversidades e aproveita as oportunidades, né, que elas lhe dão, né? Assim, a jornada disso aí. Ou seja, nessa oportunidade que a gente está tendo, nós temos uma ferramenta de trabalho que nenhum momento do movimento liberal teve. A frente hoje, a Adriana, ela tem 187 deputados. Ela tem 27 senadores. Ah, Rodrigo, mas não tem 187 deputados liberais. Galera, 120 votam conforme a nossa orientação. Só para vocês entenderem hoje. Nós acompanhamos 52 comissões da Câmara e do Senado, todas elas. Qualquer projeto que impacte o livre mercado, a gente atua. Qualquer projeto. Tendo associado ou não tendo associado, a gente atua. Certo? Impactou o livre mercado, nós vamos atuar. Tudo impacta o livre mercado? Claro, indiretamente talvez, mas a gente não tem todos os braços possíveis, né? Outra coisa que o movimento liberal entende, né? Recursos são escassos, necessidades são infinitas. Mas todos aqueles que impactam diretamente, a gente atua. Tendo associado ou não tendo associado. Lembrando que nossos associados só estão aqui porque eles acreditam na nossa pauta. Para isso, é legal que na prospecção eu falo isso, você é gigante do mercado e tal, se você for fechar o mercado, eu estarei do outro lado, certo? E a gente não anuncia quem são nossos associados e nunca vamos anunciar, porque todos estão aqui por causa da pauta, certo? Por causa daquilo que a gente acredita.
E tem duas coisas, essas duas traduções do Mises, né, elas me trazem a seguinte coisa, né? Quando eu comecei o planejamento estratégico desse ano aqui do Instituto e da frente, eu fiz uma palestra falando sobre essa frase do Virgílio: nunca ceda ao mal e lute corajoso contra ele. O poder é muito sedutor, né? A gente está muito próximo vendo o poder, você está muito próximo vendo isso, né? Para quem gosta das alegorias, né? O Senhor dos Anéis é brilhante nessa visão, para trazer ali que o poder é muito próximo. Até brinquei aqui no começo, no off, perguntaram onde eu estava, eu disse: estou em Mordor, né? Que é exatamente onde o anel foi forjado e foi destruído, na visão da alegoria do Senhor dos Anéis, que é exatamente para dizer: cuidado, porque assim, você pode se encantar por esse poder. A boca do monstro, dentro da boca do monstro. Mas para destruir o monstro, querendo ou não, você tem que estar lá brigando com ele. Os hobbits tiveram que ir lá pro buraco, teve que ir lá pro buraco para acabar com o mal, né? Aí o cara quer combater o socialismo, as ideias coletivistas, sentado na frente do computador, tomando todinho, falando que vai mudar o Brasil, né? Pois é, não é assim que funciona, né? E é legal isso, tá chegando um amigo querido aqui agora, e ele é associado a gente há muito tempo, se tornou mantenedor, era associado, eu já mantenedor do Instituto, e um outro associado, uma vez discutindo com ele, disse: não, mas você tem que defender a pauta da gente. Aí eu olhei para ele assim: você não entendeu o trabalho deles, não. Eu achei massa essa fala dele, porque ele disse: você não entendeu o trabalho deles. Eu acho que não é isso, não. E eu só olhei para ele: você não entendeu o trabalho mesmo, não. O trabalho da gente é defender o livre mercado. Se por acaso você for nosso associado e for contrário ao livre mercado, com 99% de chance, nós estaremos do outro lado. Entendeu? E o mais legal, a gente avisa isso. Tá? Isso eu falei claramente para a pessoa que estava na minha frente no dia que a gente falou essa discussão. Porque o nosso papel é esse. E a gente tem crescido, Adriano, e sendo claro com os nossos associados, sendo claro com o mercado, que está isso aqui, o mercado de ideias de Brasília, né? Exatamente por essa firmeza, exatamente por essa clareza de definição. O cara que está aqui, ele não tem um risco. Vai vir um outro associado, né? Muito engraçado isso. Vai vir um outro associado e vai querer pagar mais e destruir a nossa pauta. Não vai acontecer isso. Né? Outra coisa que não acontece aqui, né? Eu tenho 2 associados que brigam por uma pauta. Quem define? O livre mercado. Porque nós defendemos a pauta. E se houver dúvida, vai ser quem paga mais? Claro que não. Vai ser um conselho. Porque a gente tem que ter firmeza nas nossas ideias, que é o que o Neil Ronco falou, é o que o Walter Block fala, é o que o Ron Paul fez. Né? O Ron Paul não só falou, mas fez. Clareza da pauta faz absoluta diferença. Firmeza de caráter e de pauta faz diferença na visão disso. Então, esse momento que a gente vive, em que há muitas dúvidas sobre firmeza, retidão, seriedade, a gente tem que estar lá nessa batida para fazer isso. Então, a frase do Virgílio, que é nunca ceda... Eu estou lamentando que eu não estou com a pulseirinha aqui, né? Que é nunca ceda ao mal e lute corajosamente contra ela, ou nunca ceda nunca ceda da adversidade e aproveite as oportunidades de combatê-la, é exatamente essa visão. O poder está aqui, as adversidades estão aqui, vocês não ganharão todas as batalhas, mas a gente vai ganhar todas aquelas que a gente pode, certo? E que se a gente não tivesse aqui, certamente nós perderíamos. A pulseirinha do Miss americano é também da mesma forma. Tu não cede, não vai dar, deu, tu não cede. Nada se cria, nada, tudo se copia, né? Mas ideia boa tem que copiar, velho. Ideia boa tem que copiar. E quando alguém copia alguma coisa que a gente faz, eu fico feliz. O povo fica puto, assim: o cara copiou outra ideia. Cara, que massa! Excelente, a gente quer que a ideia esparrame, né? Rodrigão, cara, eu acho que quem não entendia como funciona uma frente parlamentar, qual é o trabalho do Instituto, eu acho que, cara, a gente conseguiu aí em menos de meia hora dar uma boa explicada por cima, porque tem muitos detalhes aí do processo legislativo. E vamos agora à dor do dia, né? Fevereiro voltam a trabalhar os deputados, senadores. Se você quer falar mais alguma coisa, pode falar. Só um ponto que eu esqueci de falar, né? Cara, e agora a gente está num momento mágico pra gente, né, velho? A gente tinha alguns objetivos aí de 2024, a gente cumpriu todos, mas tinha um que era visual, né? Que ainda vai ser... Tem coisas que são para dentro, né? Mas tem coisas que a gente vai conseguir colocar agora para que quem chegar em Brasília tenha uma Casa da Liberdade. É verdade, cara. Casa da Liberdade, agora a gente tem. Já imaginou, a gente em 2019 trabalhou aqui em Brasília, imaginar que teria uma baita estrutura no Lago Sul de Brasília, né?
para defender as nossas ideias, ser presente aqui, ser um headquarter em Brasília, tá lá, tipo assim, a nossa resistência em Mordor acontecendo e dizendo assim, ó, estamos aqui, vindo para ficar e não vamos deixar vocês fazerem o que vocês sempre fizeram. Essa é essa força que a gente vai demonstrar aí a partir de março, né? Provavelmente no lançamento da casa deve receber a casa em março, mas até ficar tudo pronto, a gente deve estar em um lançamento ali no começo de abril, final de março, começo de abril, que aí já convido a todos para participarem. Olha aí, vamos sim, vamos pro coquetel de abertura, claro. A gente está nesse momento, né, de fazer isso. E com ideias super importantes, né? Porque não adianta só fazer a casa. A substância que está lá tem que trazer. Pô, o Brasil vive problemas seríssimos de segurança pública, por exemplo, hoje. Como é que a gente vai trazer dentro da visão do livre mercado, fazer a defesa da propriedade, que é o que é jogado no lixo no Brasil, né? O tanto de gente morta por causa do celular, o tanto de gente que perde a sua propriedade em cargo, o tanto de esculhambação que PCC hoje usa toda a cadeia de combustível, toda a sequência que a gente tem nessa visão para fazer isso, como nós revertemos esse momento para valorizar o direito de propriedade. Isso também é uma briga nossa, tá? Sim, nós defendemos a vida, a liberdade e a propriedade, né? Como é que a gente faz isso acontecer? A casa vai ser muito útil para ser um local de base e de força para a defesa da liberdade do Brasil e para o movimento liberal, né? Assim, quem sabe a nossa Summer School não pode ser lá, nossas plenárias de reunião não possam ser nessa casa, né? Eu já estou aqui, já pensou fazer o primeiro Summer School em lugares diferentes? Era uma ideia nossa, né? A gente começar a ir para dentro, porque assim, uma coisa interessante do pós-pandemia foi isso, a gente fazer eventos fora do eixo Rio-São Paulo, né? E Brasília, como a gente já está com uma população interessante de liberais, né? Começar a fazer evento em Brasília também, começar, né, fazer... E ficou bom o aeroporto aí, então tem muita opção de voo, melhorou muito, né? Porque fizeram privatização do aeroporto, né? Privatização não, concessão, né? Então, era incrível como Brasília, a capital, não tinha muita opção de voo, era muito louco isso. Agora melhorou muito, questão de voo internacional, essas coisas e tal. Então, sim, não é só uma indireta sua, não. É uma coisa que a gente, a ideia é esparramar cada vez mais, fazer eventos do Instituto Mises em outros lugares fora do eixo São Paulo, interior de São Paulo, né? Que a gente sempre fez porque era mais fácil, né? Guarulhos e Viracopos eram hubs de conexão muito mais fortes que agora Brasília consegue ter. BH já tem o Confins, que também está com muita conectividade, né? Então, não, mas Confins é longe demais, né, velho? O problema de Confins é aquele Confins, né? Mas é muito bom, né? O nome do aeroporto já fala, né? Ó, o pessoal perdendo seguidores de Minas Gerais nesse momento, aqui o podcast do Minas Brasil. Eu gosto tanto de Minas, que vou para aquele aeroporto. Mesmo com Confins a gente vai. Mesmo com Confins eu vou para lá. Eu gosto tanto de Minas, dos mineiros, que mesmo com Confins eu vou para lá. E assim, é 1 hora do aeroporto de Brasília até Belo Horizonte, até Confins. É 1 hora de Confins até qualquer coisa que você vai fazer em Belo Horizonte. Entendeu? É ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que tem um momento, e uma coisa, um pedido, né? Obviamente é o pedido de ajudar, e os americanos fazem isso há mais tempo que a gente, o Mises fez isso muito legal, que é ajudar na mobília da casa, né, velho? Não tem jeito, a casa está sendo feita, é uma casa que a gente está alugando pronto, né? Tipo assim, ela vai estar finalizada, toda a parte estrutural, mas, tem móvel, tem cadeira, tem geladeira, tem fogão, tem um monte de coisa que tem que comprar e colocar lá. E aí a gente está dando um presente agora, né? A cada pessoa que doar R$500, nós vamos dar um kit do Instituto do Livre Mercado, né? Que hoje a gente vai ter um anúncio aqui, né? Nós estamos fundindo as marcas do Livre Mercado e do Instituto, da frente do Instituto Livre Mercado, destacando mais até o nome, Livre Mercado. Livre Mercado. Até para ficar mais forte mesmo, assim, reportar isso aqui é Livre Mercado mesmo, assim, sem nenhum receio ou reticência sobre isso. Então a ideia é a gente juntar, fundir essas marcas, a gente vai anunciar isso essa semana agora, na sequência, para isso, mas para quem doar R$500, nós vamos mandar um copo, certo? Um copo do Livre Mercado, deixa eu até mostrar aqui. Tem um kitzinho, eu vi uns stories de vocês que tem esse copo, a pulseirinha, tem um kitzinho legal. O copo, a pulseirinha, um broche do Livre Mercado. Quem doar R$500.
Para quem puder, porque não posso doar quem sabe, isso aqui é caro, né? Então, assim, tem que chegar nesse nível para ter ponto de equilíbrio para a gente conseguir enviar. Mas se você puder doar 200, 100 reais, 50 reais, tudo é válido no momento, a gente está aceitando com muita humildade, nós estamos aceitando aí para fazer isso acontecer. A ideia é que isso permita a gente fazer cadência de eventos para divulgar as ideias, as visões de livre mercado para o Brasil e consiga convencer deputados e senadores a votar cada vez mais conforme a gente orienta, né? Porque a gente também orienta no grupo de WhatsApp, também orienta os assessores, também orienta o dia a dia, a gente está muito, né, fazendo a ideia da liberdade avançar aqui no local do poder. Local do poder, o que podemos esperar, Rodrigão, do local do poder para 2025? 2025 é o ano de eleição de presidente do Senado, presidente da Câmara. Temos aí chapas inovadoras, como a do Marcel Van Hatten, do Girão, mas temos as chapas do sistema, né, que podem ser as que vão ganhar, né? E o que a gente pode esperar? Claro que não dá para falar o que vai ser votado esse ano, né? Mas como é que está o espírito aí do Congresso? O que a gente pode esperar do Congresso esse ano, para o bem e para o mal? Bom, vamos lá. Assim, adoro o Marcel, adoro o Girão, mas infelizmente a chance deles terem alguma... São candidaturas de posição, né? São de mostrar, de justamente divulgar a ideia, falar, ó, estamos aqui, existe uma resistência a esse sistema, né? Tem 3 candidaturas divergentes aí, né? 4, para ser exato. É o Marcos Ponte, do PL no Senado, que está apanhando pra caramba da própria base, porque o que acontece, né? A realidade tem realidades da política. Quando eu não componho uma chapa vencedora, eu perco acessos a posições de liderança, de poder na casa, e aqui eu vou ser chato com uma coisa que os liberais têm dificuldade de entender. Quando você ganha uma eleição, você não está querendo ganhar a eleição só para impactar a política pública, você está ganhando a eleição porque você quer poder para fazer a sua política pública, ainda que seja para acabar com o Estado, tá? Ainda que seja para acabar com o Estado. Tem 2 formas, né, de você mudar a regra do jogo, né, Adriano? É por meio da guerra e por meio de processo político. Só essas 2. Rodrigo, não, tem um algoritmo que a gente vai conseguir, né, sair do Estado para isso. Cara, isso tem uma limitação complicada, complexa, que você existe fisicamente. No limite, você pode ser preso, tá? Então, assim, tem sempre essa visão de, mas eu vou desaparecer. Então, você encontrar essa aí, me avisa que aí a gente começa a... Nossa, que a gente quer desaparecer também. Todo mundo aqui está querendo desaparecer. Começa a ficar dando certo a possibilidade do algoritmo mesmo. Assim, tem coisas que no limite você fisicamente, sem resistência, pode gerar um problema de prisão, né? Assim, na visão disso. Quando você assume poder, você disputa uma eleição, que a eleição é a transição pacífica de poder, mas é poder, então ela tem conflito. Por isso que o pessoal diz, eu não gosto de polarização. Eu adoro. Finalmente o Brasil está ficando claro quem é de direita, quem é de esquerda, quem faz o L, quem não faz o L, como isso impacta dentro da Suprema Corte. Hoje está mais claro isso, né? O impacto de você ter uma ideologia no Supremo Tribunal Federal, que antes isso não era claro, né? Tipo assim, ninguém achava estranho ter um esquerdista, um problema na Suprema Corte. Hoje está bem mais claro, porque como a gente está polarizando, a gente está vendo a situação que países desenvolvidos vão ter polos. É da natureza política ter polos, né? Porque eu tenho conflitos de poder. Se alguém está ganhando poder, necessariamente alguém está perdendo poder. É um jogo de soma zero, diferentemente do livre mercado, que não o é. Então, assim, no Senado tem a candidatura que deve ser a vencedora, que é a do Davi Alcolumbre, certo? Que aí tem um acordo com o PL para ter os cargos. Tem uma candidatura divergente dentro do PL que diz, cara, mesmo assim não faz muito sentido para isso, porque assim, o Davi vai fazer o que quiser, então não vai mudar muito, mas assim, lembra que tem espaços de poder, não só da presidência, que são as comissões, que é onde se consegue fazer várias coisas. Para isso, eu espero que elas voltem a ter mais relevância, principalmente pós-Arthur Lira, que deu uma destruída boa nas comissões. Lembrando que a gente tem 81 senadores, 3 por cada estado brasileiro, né? 26 estados do Distrito Federal, cada um tem 3. E nós temos 513 deputados, 7 tem até o máximo de cada estado, São Paulo vai ter esse número, e 8 é o mínimo de cada estado. É bem, assim, eu não tenho muitos problemas com o número de deputados que nós temos. Eu acho estranho estados com uma população ridícula terem a desproporção de ter 8 deputados. E estados com uma população absurda, como é o caso de São Paulo, terem somente 70 deputados. Né? É bem desproporcional e a visão disso.
Mas aí na Câmara, a candidatura vencedora deve ser o Hugo Mota, que está coordenando da direita à esquerda essa visão. O Novo, tanto no Senado como na Câmara, está divergente disso. O PSOL também vai ter uma candidatura, não vou lembrar, pastor, alguma coisa, não vou lembrar o nome do pastor que vai ser candidato do PSOL. E vai ter a candidatura do Marcel, certo? Vão ter só essas duas candidaturas divergentes, pelo menos até então, se apresentando para a candidatura para isso. Deve ser o Hugo Mota, que é um cara que tem um perfil mais conciliador do que o Arthur Lira, pelo menos é o que se espera, e deve ser o Davi Alcolumbre, que está sendo presidente de novo. Nesse movimento, o Rodrigo Pacheco deve sair do governo e ir para sair do Senado, né? Sair do Senado e ir para o governo como provavelmente ministro da Justiça ou da Defesa. E o Arthur Lira talvez vá para o Ministério da Saúde. Então tem esse movimento com a reforma ministerial acontecendo no momento em que o Lula tem a pior popularidade em todos os seus governos, até então. E caindo, tá? Ontem teve na Poder 360, onde saiu outra pesquisa, e a boca do jacaré, né, que é a distância entre a aprovação e a desaprovação, ela está abrindo, certo? O que significa que está piorando muito a situação do Lula. Em 16 de março, vai ter um próximo movimento do impeachment do Lula. Tem esse caminho aí acontecendo, que a situação fiscal vai para o Passo Cunhas, né? Porque essa turma acredita que gasto é vida. Então, como eles acreditam nisso, então eles têm muita dificuldade em cortar gastos, que eles entendem que isso é o que gera desenvolvimento do país. O país cresceu ano passado, cresceu ano passado 3%, não é legal, né? É que nem um bêbado irresponsável sair gastando dinheiro na economia do bairro. Ele pegou toda a poupança dele, o que ele tinha, todos os empréstimos dele, todos os agiotas que fizeram isso e gastou no bairro dele. Movimentou dinheiro do bairro. A turma até fez restaurantes, novos empreendimentos, novas coisas, por causa desse dinheiro maluco que entrou aí. Só que esse dinheiro acabou. Não tem mais esse dinheiro. E para continuar tendo dinheiro, tem uma solução. Eu aumento os juros para que esse dinheiro continue circulando, para que esse cara continue conseguindo ter empréstimo. Só que esses juros também estão ficando insustentável. As pessoas não estão conseguindo mais as pessoas quererem emprestar para ele, porque, enfim, todo mundo está desconfiado que nem esse vai pagar. E aí, só que esse cara, que é esse bêbado irresponsável, tem uma solução mágica, que é uma impressora de dinheiro. Ele tem essa solução mágica nisso. Só que o problema é que quando eu faço isso, eu destruo o poder da moeda e gero inflação, gera uma consequência. Aí vai ciclo sem fim. De aumento generalizado de preços. Eu fazendo isso tudo, eu destruo a economia de um país e a turma mais pobre, a base da população, começa a ficar indignada com esse cara. E o que acontece na decorrência disso tudo? O que aconteceu com a Dilma Rousseff? O que aconteceu com o Collor? Está se desenhando a mesma situação. E o cara que está na vice é um cara mais... É uma esquerda herbívora, né? Para usar as palavras do Vargas Llosa. Ela é uma esquerda herbívora, não uma esquerda carnívora, que é o PT, que é o Alckmin, a esquerda herbívora. Então, pelo menos tem um quê de bom senso. Então, a turma começa a olhar para isso. E aí ainda tem um cara que é bom de negociação, que deu uma ameaçada na Colômbia rápido, quando os malucos quiseram resistir a ele, que se ele fizer isso no Brasil, todo o PIB se movimenta contra o presidente, imediatamente. E esse maluco está ajudando, que ele está começando a falar, querendo liderar o caminho contra o Trump, um bando de ditador. Então, assim, o desenho pro Lula é de, assim, sabe assim, o buraco? O cara tá olhando pro buraco, em vez de cavar para cima, ele tá cavando para baixo para sair do buraco. Ele tá lá embaixo do buraco, ele tá cavando pro lado errado. E aí é importante falar aqui para nossa audiência que, assim, não é que os deputados senadores vão acordar e falar assim, nossa, realmente o governo é ruim. É porque prejudica eles também, né? Então eles não podem perder a popularidade que o presidente está perdendo. Então, quando a popularidade do presidente derrete, como foi da Dilma, aí você vai ver deputados falando tem que tirar mesmo, é impeachment e tal. Então, Rodrigo, você visualiza uma possibilidade de, não que vá acontecer o impeachment, mas pelo menos dele ficar um pouco mais viável, porque até então, com Pacheco como presidente do Congresso, só engavetava os pedidos de impeachment. Para quem não sabe, pedido de impeachment chega todo dia lá no Congresso. Foi assim com Lula, FHC, Temer, Bolsonaro. Todo dia chega pedido de impeachment. O negócio é isso virar pauta, né? Então,
não pela mudança da presidência, mas muito pela mudança dos problemas que o presidente vem enfrentando, é possível isso acontecer mesmo, Rodrigão? É porque assim, a gente está tão focado no impeachment do ministro do Supremo que falou que o impeachment do presidente começa na Câmara, né, Adriano? Ele começa com o presidente da Câmara. E o impeachment do ministro Supremo, ele Do Senado. é só no Senado, né? Ele não vai para a Câmara em nenhum momento. O impeachment do presidente ele é aberto, aí ele é recebido o princípio de impeachment na Câmara, é recebida como se fosse acolhida a denúncia, e aí ele vai ser julgado no Senado, certo? Então ele tem como se tivesse duas instâncias, né? Não é bem isso, mas como se tivesse duas instâncias. Os cenários, Adriano, se houver, né, história do Brasil, na história recente do Brasil, quais são as características de Collor e Dilma, né? Economia indo para o espaço, PIB nacional enchendo o saco, certo? De quem está lá, e gente na rua, certo? São as três características para fazer isso. A gente já tem a economia indo para o saco, certo? Assim, é triste, a situação é saco, né? Porque o fiscal vai piorar, os juros já aumentaram ontem, então vão aumentar mais os juros que vão estar lá no Tesouro Nacional, isso vai piorar. O governo não, mesmo batendo um recorde de arrecadação, não tem como pagar, porque não parou de aumentar gastos. Vai ter que imprimir mais moeda e o ciclo inflacionário tende a aumentar. O relatório Focus está super otimista no que vem, que vai ser uma inflação de 4 em ano eleitoral. Só se o Lula sair, né? Peraí, é o pessoal que falou que dólar não passava de 5 conto, né? Essa galerinha, né? É a galerinha. Tá, então, é confiável pra caramba, né? É o mesmo pessoal. E eles estão dizendo que vai ser 5,5 esse ano e 4,4 ano que vem. Eu já vi análise dizendo que vai ser 8, certo? E assim, por que eu acho isso? Porque é um ano eleitoral, porque não vai ajustar o fiscal, né? Quando o Haddad foi para a televisão falar sobre o ajuste fiscal, ele não falou sobre o ajuste fiscal, ele falou sobre a isenção. Ou seja, que não aconteceu. Tipo assim, ele foi e falou assim, vou fazer uma coisa. Tipo assim, ele enrolou, a única coisa que ele falou, ele não fez, né? Não, e não vai acontecer. É engraçado, né? Porque quando o pessoal tentou fazer o arcabouço fiscal, o Novo apresentou emendas, né? O Partido Novo apresentou emendas para fazer a isenção do imposto de 5 mil. Sabe quem trabalhou contra essas emendas? O PT. O próprio PT. Por quê? Porque o cara não tem dinheiro, velho. Não tem recurso para fazer isso. Ah, Rodrigo, imprime dinheiro. Quem está ouvindo esse podcast sabe que a desgraça é grande, né? Tem dois, eu recomendo muito, 2 vídeos, né? Que eu já mostramos. Até já acho que vale publicar de novo esse momento. Que é o vídeo do Hayek versus Keynes, que é brilhante. Aquele vídeo que é da batalha do rap dos dois. Ali tem uma aula de Tassi, certo? E depois mostrar o do Mises versus Marx. Tá? Mas do Hayek versus Keynes, para o momento que a gente está vivendo, é isso, é um bêbado irresponsável tentando, em vez de parar de beber, se ele foi imprimir moeda, o cara parou de beber e começou a injetar heroína, entendeu? Não só está bêbado, como está drogado e tentando gastar loucamente, assim, não tem como fazer isso. Assim, vai dar bronca, e a bronca vai ser grande, já está estourando, né? Porque as recuperações judiciais já bateram recordes, né? A situação econômica já está indo para concluir para isso. A sorte do governo, em alguma medida, é porque o Congresso tem evitado medidas absurdas do governo. Ah, mas eu não vejo isso. Talvez porque a mídia hoje esteja muito mais posicionada para defender aquele que interessa o governo. Mas não falta absurdos sendo combatidos por esse Congresso, né, para isso. Então, assim, a chance provavelmente vai ser Hugo Mota na Câmara e Alcolumbre no Senado, que vão tocar. E ninguém sabe como é que esses caras vão atuar sobre a anistia dos presos lá do Rio de Janeiro, né, aquele absurdo todo, sobre aquele absurdo no sentido de não terem sido presos, tá? Só para ficar claro. E sobre outras pautas relacionadas a segurar ainda mais esse governo. Porque chega uma hora que, né, é aquele ponto que eu te falei, chega uma hora que até o governo desiste. Por exemplo, a mídia já está começando a dizer, por exemplo, a Faria Lima já começou a desembarcar do governo. Agora, a mídia parece que está desenhando, não sei se é porque o Pix está atrasando, mas
já teve gente falando mal né, pessoas que lá no Globo News puxavam o saco do governo, já está começando a falar mal do governo, né? Então, tá desenhando mesmo para a água bater na bunda do governo aí e o impeachment para poder acontecer. Pelo menos ele ser viável, né? Que a gente está falando que, vai acontecer um impeachment em 2025, mas pelo menos é um desenho, né, Rodrigo? Não, é isso. Tá desenhando, né? Tem um ponto muito interessante, que é o próprio Estadão batendo aí no STF, também muito forte, que é um player importante, infelizmente, nesse momento político, que ele falava sempre assim, ressalvada ao momento que deveria ser feito, né, no momento de Bolsonaro, não sei o que, de golpe, que é aquela imbecilidade que não deveria ser dita, certo? Enfim, não tem como ter golpe, não tem arma, não tem nada, tá? Para aquilo, não tem nenhuma configuração de golpe para ser colocado. Não, tinha sim, tinha uma velhinha segurando a Bíblia, eu lembro. Outro isso, né? Que é uma das duas de posse, né? Nossa, coitado. O Estadão parou de falar isso, né? Que é outra sinalização, né? O Estadão parou de falar isso. Então, assim, significa... Eu sou impressionado ainda com gente que eu considerava inteligente, tá? Não considero mais. Que achava que o Lula seria responsável fiscalmente, tá? Na Faria Lima, para mim, é engraçado que essa mesma galera acreditava que o Lula ia ser responsável fiscalmente, mas não deixou dinheiro no Brasil, tá? Todos mantiveram dinheiro bem fora do Brasil, acreditando que o Lula seria, né, responsável no âmbito fiscal. É maluquice isso, né, Rodrigo? A gente... as pessoas que guiam a economia, os pensamentos estão agindo também por interesses próprios no final do dia, né? Mas ele nem sabe se foi caso pensado. Vamos votar num cara, vamos apoiar um cara que vai... O problema é que tem gente que acredita, né? Então, assim, é aquilo que o Mises fala, né? Da mentalidade anticapitalista, né? Então ainda tem cara que acredita nesse negócio, né? Que é mais triste, como você falou. Gente que parecia inteligente, mas tem aí os seus problemas. Rodrigão, para fechar aqui nosso podcast, nosso bate-papo aqui, que eu acho que assim, cara, falar de política, falar do funcionamento do Congresso, da Câmara, isso aí dá uma série de 300 podcasts, porque é muito detalhe para a gente discutir. Mas um comparativo 2024 com 2025, você espera que o Congresso ele vai ser mais atuante nas pautas que interessam às ideias da liberdade, até mesmo por tabela, né? Não é que o cara virou liberal. É porque eu vou votar nisso aqui, porque isso aqui vai me dar voto, vai me ajudar na eleição. Então, assim, você vê um 2025, os posicionamentos e as votações do Senado e da Câmara podendo caminhar para um caminho diferente? Qual a primeira preocupação de um político, Adriano? Eleição. E a segunda? Reeleição. E a terceira? Só Deus. A terceira só Deus sabe. Só Deus sabe. Por isso ele tem 3 interesses, né? Voto, agradar o líder partidário e pauta. Alguns têm votos por causa da pauta, então acaba subindo isso, né? Parte da direita hoje tem votos por causa da sua pauta. O pessoal hoje, por exemplo, tem votos por causa da pauta. Mas, em geral, os caras estão preocupados só com votos. Seja por emenda, seja por pauta, seja porque tem isso aí, obviamente, nessa visão. A gente só vai entender isso melhor, Adriano, a partir do momento em que esses presidentes mostrarem a que vieram. Porque eles controlam a pauta, né? Quem controla, essa é uma coisa importante. Se 512 deputados quiserem votar uma coisa e o próximo presidente da Câmara não quiser, não acontece. Ele não põe na pauta do dia para se votar, né? Queremos fazer o impeachment do presidente da Câmara. Só impeachment se ele pautar, né? Nesse ponto. Ele controla a agenda. Mesma coisa do Senado. 80 senadores querem votar. Todo mundo quer impeachment de gente Moraes. 80. E só o presidente não quer, não vai, velho. Não vai. Iria na seguinte hipótese só, né? O cara apresentou, houve um recurso para o plenário, e no recurso do plenário, aí eles conseguem. Mas não é a regra, é a exceção da exceção da exceção. Então, assim, o ponto central nós vamos entender se vai ser bom ou ruim para o livre mercado a partir do momento que esse pessoal estiver na pauta. É nosso papel, como frente, fazer essa pauta avançar. É nosso papel tornar o que o Friedman falou, nosso papel central é esse. Pegar interesses difusos e tornarem concentrados, porque, enfim, o livre mercado é de todo mundo, mas não é de ninguém. Então é nosso papel tomar como dono isso e dizer que essa pauta é nossa. E o segundo papel nosso é tornar medidas liberais populares a ponto de darem voto. É o nosso segundo papel. É porque a popularidade que vai garantir
o cara querer votar naquilo pelo voto que ele ganha daquela popularidade daquela ideia, independente da ideia. Não é à toa que o cara vota em ideia ruim, né, Rodrigo? Não é porque o cara... É o que acontece. Gente, fechando então o nosso podcast com o grande Rodrigo Saraiva Marinho, que retoma como entrevistado e será entrevistado várias vezes aqui, porque as demandas são infinitas aí de Mordor, né, de Brasília. Desde já todo sucesso para esse novo momento aí do Instituto Livre Mercado, que vai estar aí inaugurando a Casa da Liberdade, e queremos ter aí cada vez mais, toda vez que você vir, a gente ter mais notícias boas aí de Brasília, da luta que vocês estão aí no front, literalmente vocês estão no front, batalhando pela liberdade, ajudando a gente não virar um intervencionismo na sua plenitude, como o Mises sempre falou. Recado final, Rodrigo, para a nossa audiência, antes da gente se despedir. É um prazer estar com vocês, é uma honra estar por aqui. Quem puder apoiar a gente na mobília da casa, na estruturação da casa, decoração da casa, por gentileza, vão ter nomes super legais. Na próxima eu venho para falar o nome delas, mas um exemplo, num dos nossos nomes vai ser o André Rebouças, o engenheiro liberal, né? O outro vai ser o Visconde de Mauá, outro nome da casa. Então, assim, que são caras que foram parlamentares e importantes na defesa da liberdade no Brasil. Então, quem puder contribuir e ajudar conosco aí na liberdade, vá lá no Instagram, Rodrigo Saraiva Marinho, só me pedir o CNPJ, tem só um documentozinho, porque obviamente tem burocracia no Brasil até para isso, né? Para a gente assinar, para vocês doarem para o Instituto. Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado, Rodrigo. Forte abraço para você e um forte abraço para você que acompanha a gente até aqui. Não se esqueça de marcar aí o sininho, marcar aí, favoritar esse episódio, compartilhar com seus amigos, seus conhecidos, aqueles parentes petistas seus. Você tem que... Cara, todo episódio nosso você vai ter que mandar para todo mundo tem um parente petista que você quer encher as paciências. O Miss Brasil está aqui para isso, para ajudar você a encher a paciência deles também. Valeu, pessoal, e até o nosso próximo episódio. Um forte abraço. Tchau, tchau.